O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas que hoje participam desta Santa Missa, para a Igreja, esta quinta-feira, dia 25 de abril, é um dia muito especial. É o dia em que celebramos não a memória, mas sim a festa de São Marcos Evangelista. Antes de entrarmos propriamente no texto que nós vamos utilizar para essa homilia, apenas quero lembrar a você que São Marcos escreveu um dos 4 evangelhos que nós temos. Ele escreveu o evangelho que na sua Bíblia é o segundo, mas o evangelho dele foi considerado o primeiro a ser escrito. Então, de todos os evangelhos, ele foi o primeiro a escrever, ele foi o primeiro evangelista e por isso ele é considerado também o padroeiro de todos os tabeliães e escrivães que atuam no Brasil e no mundo inteiro, fazendo da escrita o seu trabalho. São Marcos, precisamos de dizer isso também, ele não foi discípulo de Jesus. É importante você lembrar. Quando Jesus escolheu os 12 que iriam segui-lo, Marcos não fazia parte. Marcos foi discípulo de Paulo e depois discípulo de Pedro, mas não foi um dos 12 que seguiram Jesus. Dito isso, nós vamos então ao texto que vamos refletir. Esse texto é o texto da primeira leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nessa primeira carta de Pedro, ele vem nos trazer diversos conselhos para a nossa vida cristã, para a nossa vida, nossa caminhada de fé. Pedro começa dizendo assim no capítulo 5: Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Então aqui nós temos o primeiro conselho de Pedro para a nossa vida comunitária, familiar, profissional, todos os nossos relacionamentos. Sejamos humildes nos nossos relacionamentos. Quanto mais arrogantes, quanto mais exigentes, quanto mais autoritários nós formos, mais o nosso relacionamento fica comprometido. Quanto mais nós formos humildes, mais os nossos relacionamentos possuem tranquilidade e paz. Segundo conselho de Pedro para nós: lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação. Pedro vem dizer para nós que as nossas preocupações, elas são como um fardo que pesa sobre a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Tanto que você pode perceber, quando você está muito preocupado ou preocupada,
É comum você sentir dor nas costas. É comum você ficar com os ombros endurecidos. Isso porque a preocupação, ela é um fardo, ela é um peso, ela é uma carga que você carrega. E quanto mais preocupado você fica, maior o peso que você carrega. Pedro está te ensinando o que fazer com as suas preocupações. Lançar sobre o Senhor. Lançar sobre Deus. Veja, não é colocar aos pés de Deus, é lançar, é jogar isso nele. Jogar fora, abrir mão disso, se desvincular, se desvencilhar de suas preocupações, lançar as suas preocupações sobre o Senhor. E Pedro continua: pois o Senhor é quem cuida de vós. Então, você deve lançar suas preocupações sobre Deus, nessa certeza: Deus cuida de mim. Está preocupado com seus filhos? Pega a sua preocupação e joga para o Senhor. Está preocupado com sua saúde? Pega a sua preocupação e joga para o Senhor. Está preocupado com a situação de alguém da sua família? Pega essa preocupação e joga para o Senhor. E se alguém vier dizer para você: você está fazendo algo errado, porque as suas preocupações, os seus problemas são seus, você não pode jogar para cima de Deus. Você diz: posso sim. Na Bíblia, na carta de Pedro, ele pede que nós peguemos as preocupações e lancemos sobre o Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós. Outro conselho de Pedro para você: sede sóbrios e vigilantes. Olha agora essa frase e veja como ela é conhecida e como ela é repetida e como ela é importante. Pedro vai dizer assim: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, por que nós devemos ser sóbrios e vigilantes? Porque nós temos um adversário. Veja, para Pedro, os nossos adversários, o nosso grande adversário, não é aquela pessoa que quer tomar o nosso emprego. O nosso grande adversário não é aquele vizinho que às vezes chama a polícia, faz boletim de ocorrência, inventa mentiras a nosso respeito. O seu adversário, a sua adversária, não é aquela mulher que fica mandando mensagens para o seu marido, que fica querendo tomar o seu marido de você. Para Pedro, o seu adversário, o seu grande adversário é o diabo. Ele sim é o adversário que você deve preocupar, que você deve ficar atento. Você deve ficar sóbrio. Você deve ficar vigilante. O que é estar sóbrio para Pedro? É não estar com a sua visão comprometida. E aí você começa a perceber o que compromete a nossa visão. Por exemplo, a bebida. E aí você começa a perceber: o ébrio ou o bêbado é aquele que não está sóbrio. Então, quanto mais você se envolve com bebida, menos sóbrio você fica. E quanto menos sóbrio você fica, mais vulnerável você fica à ação do maligno, do diabo. Pedro diz que ele fica como um leão rodeando sua vida, procurando um jeito de te devorar. Então, se você vive sempre bebendo, se você faz da pinga, da cerveja, da cachaça, da vodka, do conhaque, do uísque, o seu passatempo predileto, você não vai conseguir ser uma pessoa sóbria. E o que significa ser vigilante? Significa estar sempre atento, observando as coisas que te acontecem, observando o que acontece à sua volta, prestando atenção nas notícias, nos jornais, observando os sinais dos tempos, porque tudo isso serve para o homem de Deus, a mulher de Deus, como um sinal de alerta
do que o inimigo está fazendo, não só aqui, mas também no mundo inteiro. E Pedro vai dizer assim, resisti-lhe firmes na fé. Então, Pedro pede que nós possamos resistir ao diabo. Veja, Pedro não pede que nós possamos ir para cima do diabo. Pedro pede, quando ele vier para cima de você, resista. Não ceda. Não faça a vontade dele. E se você disser, mas padre, como que eu não faço a vontade dele? Pedro diz, firmes na fé. Você tem que ter uma fé firme. Você não pode ter uma fé vacilante. Você não pode ter uma fé que nós poderíamos chamar de uma fé ingênua, uma fé infantil, uma fé quebradiça, uma fé trêmula. A sua fé tem que ser firme. E Pedro continua, olha, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Então, para resistir ao inimigo, você precisa ter fé, muita fé, firmeza na fé, e você precisa ter conhecimento de que não é só você que está sofrendo. Os irmãos, ou seja, outras pessoas que vivem como você, que amam o mesmo Deus que você, que creem em Jesus Cristo como você, estão sofrendo também pelo mundo afora. No mundo inteiro as pessoas estão sofrendo. Você não é o único que está sofrendo. Outras pessoas estão sofrendo. E outras pessoas talvez estejam sendo até mais fortes do que você. Então você precisa também se fortalecer. Lembrando dessas pessoas que talvez não tiveram o conhecimento que você tem, não tiveram o estudo que você tem, não tiveram a oportunidade de aprender as coisas que você tem, e mesmo assim conseguem ser mais fortes na fé do que muitos de nós no dia de hoje. Pedro continua dizendo assim, depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Olha que promessa linda que Pedro nos faz. E eu queria muito que você recebesse essa promessa como uma promessa que não é do padre, é uma promessa da Bíblia, da palavra de Deus para você. Pedro diz assim, depois que você sofrer um pouco, então veja, você está sofrendo, você vai resistir, você vai ter fé, você vai lembrar que tem outras pessoas sofrendo como você e que estão aguentando firme. E Pedro está dizendo, depois que você passar por esse sofrimento, Deus vai te restabelecer, ou seja, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. E vai te dar 3 coisas, vai te tornar firme, vai te tornar forte e vai te tornar seguro. Hoje era um daqueles dias, não sei se o Ministério de Música está preparado para cantar essa canção, Aguenta Firme, sua hora vai chegar. E essa música eu quero dedicar para você que está sofrendo, você que está talvez desanimado, você que está achando que o seu sofrimento é o maior do mundo. Não pensa assim não. Pensa que tem gente sofrendo até mais do que você e está aguentando. Então você também vai aguentar. E sabe por que você vai aguentar? Porque você tem um Deus vivo que te dá força. Não abaixa a sua cabeça. Não desanima. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja desesperado, sem saber o que fazer, permaneça firme na fé. Porque depois que esse sofrimento passar, 3 presentes você ganha. Você vai ser firme, você vai ser forte e vai ser seguro. É palavra de Deus para você.